Olá, tudo bem? Meu nome é Diego Guedes e vamos falar hoje sobre os diuréticos dentro do módulo de farmacologia aplicada. Bom, os fármacos diuréticos são fármacos utilizados para diminuir a pressão arterial. E antes de mais nada é importante a gente entender que pressão arterial dentro da equação, débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Então, quando eu utilizo um fármaco para diminuir a pressão, nesse caso, os fármacos diuréticos, eles vão agir diminuindo o débito cardíaco, ou seja, por aumentar o volume de urina, aumentar a eliminação de líquidos, então, por consequência, vamos ter menos líquidos, menos sangue chegando ao coração para ser bombeado e, por consequência, também diminuir um pouco a resistência vascular periférica. Pois bem, o local de ação dos fármacos diuréticos é no rim, nos rins. Então, tem ação renal, aqui está a anatomia renal, e a unidade funcional que vai receber a ação dos fármacos diuréticos é o néfron. Então, tudo acontece no néfron. Quando a gente fala de fármaco diurético, o local de ação são os néfrons. Pois bem, o nosso corpo tem milhões de néfrons. Ao longo da vida, alguns deles vão se deteriorando, vão perdendo sua capacidade e com isso podem levar a um aumento de pressão. Bom, dentro do néfron, é importante a gente conhecer a anatomia do néfron. Então, começa pelo glomérulo, ou seja, a chegada das artérias dos capilares, passando que está contido dentro da cápsula de Bowman, o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, o ramo descendente e o ramo ascendente, o túbulo contorcido distal e o duto coletor. Então, o líquido, para ser filtrado, para ser excretado, ele passa por todo esse caminho até que no final a gente vai ter a urina. Pois bem, a intenção dos fármacos diuréticos é que cada vez mais eu promova a produção de urina. Então, os fármacos diuréticos, essas são as classes, as 5 classes que nós vamos comentar agora, são os fármacos de origem com atuação farmacológica osmótica, os fármacos inibidores da anidrase carbônica, os diuréticos de alça, os diuréticos tiazídicos e os diuréticos poupadores de potássio. Pois bem, os diuréticos osmóticos agem modificando a composição, a osmolaridade do sangue. Então, faz com que haja uma diferença de osmolaridade, com isso haja uma maior filtração e com isso, ao final das contas, uma maior excreção. Então, os representantes dessa classe, principalmente o manitol, a glicerina e a isosorbida. O manitol tem uma curiosidade. O manitol não é utilizado pela via oral, pois sua absorção pelo trato gastrointestinal leva a uma série de eventos adversos, dentre eles a diarreia. Então, por isso, ele é administrado pela via intravenosa, para que não promova eventos adversos decorrentes da sua absorção, utilizado principalmente em situações de emergência. Bom, os inibidores da anidrase carbônica agem principalmente no túbulo contorcido proximal, os inibidores da anidrase carbônica, enquanto que os diuréticos de alça agem principalmente na alça de Henle, onde nós vamos ter o ramo descendente e o ramo ascendente, principalmente no ramo ascendente espesso, enquanto no túbulo contorcido distal vamos ter a ação dos diuréticos tiazídicos. E por fim, no duto coletor, na porção final do néfron, vamos ter a ação dos diuréticos poupadores de potássio. Pois bem, vamos entender um pouco do mecanismo de ação de cada um desses fármacos. Os diuréticos osmóticos eles vão ser por diferença de osmolaridade e com isso vão promover uma maior filtração, uma maior passagem do fármaco pelo glomérulo. Os fármacos inibidores da anidrase carbônica, vamos aqui entender, são fármacos que hoje em dia principalmente estão em desuso. Sua utilização clínica hoje em dia parte principalmente no uso de glaucoma. O que é o glaucoma? É o aumento da pressão intraocular, ou seja, pacientes com glaucoma, o aumento da pressão intraocular. Para diminuir essa pressão, utiliza os inibidores da anidrase carbônica. São utilizados principalmente, como a gente viu aqui, a acetazolamida. Pois bem, como esses fármacos agem? Nós temos, no néfron, no caso aqui, nós temos a luz do túbulo nefrótico para ser excretado. A anidrase carbônica, ela medeia o sistema tampão de eliminação. Então, o sangue
e a luz do túbulo. Essa homeostase que existe entre a luz do túbulo e o sangue. Com isso, nós temos o que? A reabsorção de sódio da luz do túbulo para o meio intracelular. Como a nossa intenção é promover a diurese e a eliminação de líquido, então cada vez mais os fármacos têm que promover a eliminação de sódio. Pois bem, para isso, os inibidores da anidrase carbônica bloqueiam esse sistema tampão, fazendo com que sódio permaneça na luz do túbulo para ser excretado e vá ser levado para a formação de urina. Pois bem, dentro desse processo, o principal evento adverso que torna um fármaco em desuso é a alcalose metabólica. O principal evento adverso. Por quê? Principalmente pelo fato de ter uma maior concentração do íon bicarbonato no sangue, de todo esse sistema tampão, que eu sugiro a vocês que revisem o sistema tampão. Então é um fármaco em desuso porque ele tende a levar a alcalose metabólica. Lembrando que nessa parte do túbulo contorcido proximal, nós temos cerca de 60% do sódio absorvido. Seria uma fração interessante, mas pelo alto índice de eventos adversos faz com que esse seja um fármaco que não seja utilizado, pois a inibição da anidrase carbônica leva um aumento do íon bicarbonato no sangue e com isso leva a uma alcalose metabólica. Então, por isso esses fármacos estão em desuso para uso sistêmico. Já os diuréticos de alça são os diuréticos que nós podemos considerar dentro da terapia os mais potentes. Principalmente o fármaco que representa essa classe, que é a furosemida. A furosemida é um fármaco utilizado dentro da prática clínica para manutenção de pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, pressão alta que esteja em um maior nível de descontrole, mas principalmente em situações de emergência. Então, o paciente em situações de emergência geralmente aplica a furosemida pela via intravenosa. E como funciona os diuréticos de alça? Eles vão atuar na alça de Henle, no ramo ascendente espesso, aqui, a furosemida. Então, esses fármacos vão agir principalmente inibindo o simporte que há de colocar o sódio para dentro da célula em troca de potássio e 2 íons de cloreto. Bom, por que os fármacos são mais potentes? Principalmente por uma grande quantidade, já que na alça de Henle cerca de 30% do sódio é absorvido. Então isso dá uma potência significativa ao fármaco. Porém, é importante frisar que esse simporte, essa troca de íons, o sódio vai permanecer na luz do túbulo, com isso vai ser excretado. Além disso, nós temos um grave evento adverso que é a perda de potássio, a hipopotassemia. Então, ou seja, a diminuição dos íons potássio no sangue. Pois bem, porque eu, ao bloquear isso, eu impeço que haja esse transporte do meio da luz para o meio intracelular. Pois bem, essa perda de potássio significativa, principalmente se eu tiver um paciente cardiopata. Então, deve ser monitorado, principalmente o paciente que usa furosemida, quanto ao íon potássio, porque ele é, como a gente vai ver no módulo de antiarrítmico, a importância do metabolismo do potássio. Além disso, nós temos outros problemas atrelados do uso do diurético de alça, principalmente a furosemida, com a ototoxicidade. A ototoxicidade é um dos principais eventos adversos, além da própria alcalose metabólica. Bom, nós vamos aos diuréticos tiazídicos agora, principalmente representados pela hidroclorotiazida e pela clortalidona. Eles agem no túbulo contorcido distal. No túbulo contorcido distal está mais ou menos representado 5% da absorção de sódio no nosso organismo. Não são tão potentes, mas são muito utilizados na prática pela sua segurança
e pela sua eficácia em níveis iniciais. Então, principalmente a hidroclorotiazida e a clortalidona que são utilizadas, são empregadas na prática. Então, os tiazídicos agem bloqueando o transporte de sódio do meio da luz, ou seja, impedindo que eles sejam absorvidos para que haja a sua absorção no sangue. Então, ao bloquear esse transporte, eu vou ter mais sódio no meio e com isso eu vou ter mais sódio sendo excretado. Pois bem, por fim, os diuréticos poupadores de potássio que vão agir no duto coletor. Então, os diuréticos poupadores de potássio no duto coletor vão ter a função de absorver uma pequena parcela de água ao final das contas. Pois bem, mas isso representa apenas 2% de toda a reabsorção de sódio. Então, que eles impedem a reabsorção de sódio. Bom, mas eles têm uma função terapêutica que a gente vai comentar agora. Os diuréticos eles são representados principalmente pela espironolactona, que é um análogo da aldosterona, e pela amilorida e pela trianteno. Pois bem, a amilorida e o trianteno impedem diretamente a absorção de sódio e com isso agem aumentando a sua excreção. Então, quanto mais sódio na luz do túbulo, mais ele vai ser excretado. Pois bem, quando a aldosterona ela age estimulando a abertura desses canais e com isso age também aumentando a passagem do sódio para o sangue. Como a espironolactona é um análogo da aldosterona, ela vai mimetizar essa ação e com isso ela vai impedir de certa forma essa absorção do sódio e com isso fazer o mesmo mecanismo. Além disso, a aldosterona ela promove a estimulação do hormônio antidiurético, o ADH. Então, se eu utilizo a espironolactona, eu vou inibir a ação do hormônio antidiurético e com isso eu vou promover uma diurese maior. Esses fármacos são considerados fármacos poupadores de potássio, por quê? Quando eu tenho uma absorção de sódio nessa parte do néfron, no duto coletor, eu tenho para ser absorvido um sódio, eu tenho que trocar por um potássio, e um potássio é excretado. A partir do momento que eu não absorvo um sódio, então um potássio permanece no meu meio intracelular, no meu meio sanguíneo. Com isso eu não tenho perda de potássio. Então não é raro, pessoal, a gente encontrar pacientes que utilizam mais de um tipo de diurético, no caso como a furosemida, associado a uma espironolactona. Porque a furosemida tem um alto potencial diurético e a espironolactona, embora tenha um baixo potencial diurético, ela tem um alto potencial de poupar o potássio. Ok, pessoal? Aprofundem nos estudos sobre os poupadores de potássio, os diuréticos de alça, os diuréticos tiazídicos e os diuréticos osmóticos e os diuréticos de inibidores da anidrase carbônica. Ok? Um grande abraço e tudo de bom!